Graça e paz, queridos, aqui quem fala é o pastor Eduardo Richard, sou pastor do Ministério Toque da Trombeta, um ministério novo, um ministério recente, todavia com um forte compromisso com a verdade do Evangelho. Sou fundador e professor do Exame e Análise das Sagradas Escrituras, um projeto de ensino bíblico por nome EASE, que tem por finalidade atender a necessidade daqueles que desejam ardentemente crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Sou pastor credenciado pela Convenção Independente das Assembleias de Deus no Brasil e exterior, a CADB, e gostaria nesta oportunidade de estar te convidando, você que me assiste, a uma reflexão, a um mergulho profundo na Palavra de Deus, cuja temática da nossa reflexão será a palavra, pela palavra, nada a mais além da palavra. E para isto, eu gostaria de te convidar a que pegue a sua Bíblia, amém? E abra a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E enquanto você abre a Bíblia, permita-me expor aqui o seguinte questionamento. Por que fazer esta reflexão cujo tema trata da palavra de Deus? A palavra, pela palavra, nada mais além da palavra. Primeiramente porque é necessário. É necessário que encaremos de frente a realidade dos fatos, porque, verdade seja dita, vivemos em tempos de apostasia, onde alguns apostataram da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E com a finalidade de alcançar luz ao entendimento, ao mesmo tempo glorificar o nome do Senhor pela revelação da palavra e desconstruir toda forma de heresia ensinada pelos púlpitos das igrejas, eu propus em meu coração, na presença de Deus, estar gravando esse vídeo, do qual espero com toda a minha sinceridade que você possa extrair o máximo do conhecimento, da reflexão, do aprendizado, e que este vídeo tenha um profundo impacto na tua vida espiritual, no teu relacionamento com Deus e na tua forma de ver, de entender, a tua maneira de enxergar as questões que envolvem a vida ministerial. Amém? Abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12. O texto sagrado diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Vou repetir. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu escolhi esse texto para dar o ponto de partida da nossa reflexão pelo seguinte motivo. Esse texto nos chama a atenção para a forma que Deus trata, a maneira como Deus lida com a sua palavra. O texto que for lido, ele fará menção a um episódio em que Deus se manifesta para o profeta Jeremias, mas como o objetivo desta reflexão é tratarmos da referida temática já citada, a palavra, pela palavra, nada mais além da palavra, eu gostaria de me utilizar desse versículo que for aqui citado para começar a nossa reflexão, chamando a nossa atenção para esse ponto. Disse o Senhor, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Você pode fazer um trocadilho sem ferir a palavra de Deus e colocar aí o termo, eu zelo pela minha palavra. Deus vela pela palavra dele. Deus zela pela palavra dele. Deus tem tamanho compromisso com a sua palavra que ele disse para o profeta Jeremias, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E esse texto ele nos proporciona já de imediato uma reflexão tão tremenda, porque esse texto ele nos direciona a forma como os pregadores, os
ministros do Evangelho, os professores de EBDs, de seminários, de cultos de doutrina. Esse texto ele nos aponta para a maneira como estas pessoas estão tratando a palavra de Deus. Para que você tenha uma ideia, nós vamos começar aqui, neste primeiro momento. Provavelmente eu não consiga gravar tudo em um só vídeo, porque pretendo terminar com no máximo 30 minutos de vídeo. Eu gostaria de começar a nossa reflexão aqui falando para você, professor, para você, pregador, para você, ministro da palavra, para você, pastor, presidente de ministério, e para você que almeja o episcopado, para você que ainda está sentado num banco, esperando a oportunidade de Deus na sua vida, esperando o reconhecimento de Deus acerca do chamado que Deus tem para a sua vida, eu gostaria de me dirigir a você, pastor, evangelista, missionário, presbítero, diácono, diaconisa, você que tem de Deus aí uma missão de levar o evangelho, porque quando se fala dessa missão, já não se restringe ao ministério oficializado apenas, mas quando falamos do ide e pregai o evangelho a toda criatura, nós estamos aqui falando de uma chamada universal, não é uma chamada específica, mas é uma chamada universal para que todo aquele que crê, para que todo aquele que recebeu a palavra seja um porta-voz de Deus aonde quer que colocares a planta dos teus pés. Então é para esse público-alvo que eu estou me dirigindo. E eu gostaria de começar a nossa reflexão falando aqui sobre a importância das Sagradas Escrituras. E por que eu vou começar falando acerca da importância? Porque eu tenho visto, e não é difícil de você encontrar nas igrejas, ministérios, ministros da palavra, tratando a palavra de Deus como se fosse algo vil, algo banal, algo sem importância, algo que você joga de lado, escanteia o evangelho, trata como se fosse uma coisa qualquer, quando na verdade nós temos, à luz da Sagrada Escritura, uma gama imensa de ensinamento bíblico acerca da importância da palavra de Deus. Se eu fosse citar cada versículo que eu encontrei em minha meditação, em minha reflexão, eu iria levar aqui no mínimo, provavelmente uma semana só falando sobre isso. Então é importante que você compreenda a importância da Sagrada Escritura. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós não estamos falando da palavra de uma pessoa qualquer. Repito, Jeremias 1,12, Deus vela pela palavra para cumprir. Deus tem zelo para com a palavra dele. A palavra de Deus não é uma coisa qualquer, não é algo comum, não é algo que se trate de maneira irreverente, desrespeitosa. A palavra de Deus é algo sério. A palavra de Deus é algo sério. A palavra de Deus revela o caráter do Altíssimo. A palavra de Deus foi o meio pelo qual Deus se revelou ao homem. Amém? E nós vamos aqui estar fazendo algumas reflexões acerca dessa palavra. Então, falando aqui acerca da importância das Sagradas Escrituras, eu gostaria que você meditasse comigo em Salmo 138, versículo 2. A leitura que eu vou fazer aqui baseia-se na versão Almeida Corrigida Fiel, que segundo os teólogos, as faculdades teológicas, é a versão mais indicada. Não é tão diferente da Almeida atualizada, todavia, por se tratar de uma tradução, de uma versão, da língua portuguesa mais indicada, eu estou aqui fazendo uso dela.
Salmo 138, versículo 2, diz aqui o texto: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste. Lembrando que o salmista está se dirigindo à pessoa do Eterno. O salmista, aqui no Salmo 138, ele está se dirigindo a Deus. E ele diz que Deus engrandeceu a palavra dele acima de todo o nome dele. Há uma certa variação. Existem versões que diz assim: engrandeceste a tua palavra e o teu nome acima das alturas. Na versão Almeida Corrigida Fiel, o texto diz: engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Bom, independente de uma ou outra versão ser a mais correta, o que eu quero chamar a tua atenção, meu querido e amado irmão, minha amada irmã, você que me assiste, você servo de Deus, serva de Deus, obreiro, obreira da casa do Senhor, você ministro da palavra, você que carrega sobre os teus ombros uma responsabilidade tamanha de levar o evangelho a toda criatura, é a você que eu estou me dirigindo. Independente de qual versão seja mais correta, o fato é que Deus engrandeceu a palavra dele. E sabe o que eu tenho observado? E tenho até algumas experiências nesse campo. Alguns pastores, e eu não vou citar nomes, mas de repente você conhece um, tem tratado a Sagrada Escritura com tão pouca importância, como se esta palavra que eu acabei de ler fosse algo insignificante. Eu sempre faço menção, porque eu acho que de tudo que eu já ouvi, duas frases são as que mais martelam a minha mente quando eu penso na importância da palavra de Deus. Ouvir de pessoas que carregam sobre os seus ombros a responsabilidade de comunicar a verdade das Sagradas Escrituras, e ouvir dos lábios de pessoas que possuem essa responsabilidade, e ouvir a pessoa virar para uma igreja e falar que, irmãos, nem tudo está escrito, ou que muita coisa do que está escrito tem que ser descartado e jogado fora, porque foi o homem que escreveu. E você olha para Salmo 138, você vê um texto que nos aponta uma direção completamente contrária, como todos os textos que eu vou fazer aqui a exposição na nossa reflexão. Salmo 138, e se eu fosse você, eu tomava nota. Se eu fosse você, acompanhava na sua Bíblia. Salmo 138, versículo 2, diz que Deus engrandeceu a palavra dele. E nós estamos aqui falando sobre a importância das Sagradas Escrituras. E ela tem tanta importância, tanta, que Deus não apenas vela por ela para cumprir o que nela está escrito, como também ele a engrandeceu. Deus engrandeceu a sua palavra. Acompanhe comigo o raciocínio e entenda o porquê que a Sagrada Escritura ela é tão importante. Acompanhe comigo e entenda o porquê que você que me assiste tem que cultivar com Deus um relacionamento regado por leitura bíblica, por reflexão, estudo da palavra, exame das Escrituras. Acompanhe comigo e entenda o porquê que esse livro
ele é insubstituível. Acompanhe comigo e entenda porque visão, revelação, profecia não são mais importantes do que a exposição fiel da palavra de Deus. Acompanhe comigo e entenda o porquê que Deus jamais vai deixar de lado a pregação da palavra para falar com o povo só através de dons, de línguas, de visão, de revelação. Acompanhe comigo e entenda a importância da Sagrada Escritura. Romanos capítulo 10, versículo 17. Observe bem. Jeremias 1,12. Deus vela pela palavra para cumpri-la. Deus vela. Salmo 138, versículo 2. Deus engrandeceu a sua palavra. Ele vela por ela e ele engrandeceu essa palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, acompanhe comigo na sua Bíblia. Está escrito lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Queridos, o que alimenta a nossa fé é a palavra. O que alimenta a fé do povo é a Sagrada Escritura. É a aplicação do texto em seu contexto. Porque não adianta você aplicar o texto fora de contexto, porque você vai gerar aí um conflito, você vai criar uma heresia, um desvio doutrinário. É texto em seu contexto, é a palavra pela palavra, sem adições. A palavra pela palavra e nada mais além da palavra. A nossa fé, ela precisa disso. Entenda que é uma necessidade espiritual. Se você deixar de cultivar a fé pela palavra de Deus, pelo ouvir da palavra de Deus, pela exposição da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? O que você vai estar gerando serão apenas emoções vazias. Um certo pregador uma vez disse algo que eu guardei no meu coração. E ele falou algo que eu meditei, eu refleti, eu pesquisei, eu li a palavra e eu cheguei ao mesmo entendimento. A fé genuína, a fé bíblica, ela produz emoções. É impossível que uma pessoa tomada pela fé, envolvida pelo sobrenatural de Deus, é impossível que ela não esboce nenhuma emoção. A fé produz emoções. Só que as emoções não produzem fé. E quando você conduz um rebanho, quando você aplica a tua vida fora da palavra, quando você cultiva a sua fé fora da palavra, o que você está alimentando são emoções vazias, são sentimentos inconstantes. O que você está alimentando, na verdade, é fogo de palha. Você precisa, coloque isso na sua cabeça, você possui uma necessidade involuntária. Não está à mercê da sua vontade. A sua fé, para atingir o nível sobrenatural, ela precisa ser alimentada pela palavra de Deus. É o que diz o texto. Qualquer coisa fora do que está escrito, qualquer ensinamento diferente disso, não procede de Deus. Não procede de Deus significa o quê? Doutrinas de demônios. Vou repetir, acompanhe, tome nota. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra.
Só que o que está acontecendo de fato e em verdade em muitas igrejas é que os pregadores estão, ao invés de trazer uma exposição fiel da palavra de Deus, porque o texto diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, ele faz o oposto. Ele aplica esse texto como se o texto dissesse que a fé vem pelo ouvir da opinião dele, do que ele pensa, do que ele acha, do que ele julga ser ou não ser correto. E eu já falei muitas vezes em outros vídeos e vou repetir que a nossa referência de conhecimento não é o que o pregador diz, mas é o que a palavra diz. E quando o pregador fala dentro da palavra, é Deus falando através da vida dele. Mas quando o pregador fala fora da palavra, e principalmente quando ele tenta diminuir o peso da Sagrada Escritura, então este pregador, ele não fala da parte de Deus. Não é o Espírito Santo que fala na vida dele, porque o Espírito Santo jamais falará contra as Escrituras. Torno aqui a repetir, faço sempre menção dessa frase, de John Owen. John Owen disse que o Espírito Santo não atua na igreja de nenhum outro modo que não seja segundo a Sagrada Escritura. E é uma verdade, porque a Escritura é a palavra de Deus. Aí tem um povo aí que fica na margem da superficialidade, porque entenda uma coisa, querido, a Sagrada Escritura é algo que você tem que mergulhar, não é para ficar na margem. Mergulha, mas mergulha fundo de cabeça. Estuda, examina, analisa, pesquise, gaste horas do teu dia, se dedique a isso, se submeta a essa palavra, e Deus lhe dará revelações bíblicas, e não axiologias, e não invencionices de uma imaginação humana totalmente desprovida da verdade do Evangelho. Mergulhe. Então, voltando ao nosso raciocínio, a fé vem pelo ouvir da palavra, não é o ouvir da tua opinião, não é o ouvir do que o pregador pensa, acha a respeito, mas é o ouvir da palavra. Aplique a palavra, aplique o texto em seu contexto, traga o povo para as Escrituras, e aí sim, você vai alimentar no povo uma fé sobrenatural. Aí sim, você que está me assistindo, você aplicando a tua palavra, a tua fé pela palavra de Deus, aplicando a palavra na tua vida, na tua caminhada com Deus, você vai viver na dimensão sobrenatural do Espírito. Você vai vivenciar coisas, experiências sobrenaturais tremendas, porque a tua fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. Daí você entende e percebe o porquê que a Sagrada Escritura é tão importante. Ela não pode ser substituída. A pregação do Evangelho em um culto não pode ser anulada. A pregação precisa ser eficiente, ela precisa ser aplicada dentro de uma exposição fiel, sem distorções, sem desvios doutrinários, o texto em seu contexto, a palavra pela palavra, nada mais além da palavra. Esse é o ponto. A fé pelo ouvir da palavra de Deus. Entenda isso. Isto destaca o quão importante é uma vida cristã submetida à aplicação da Sagrada Escritura. Amém? Dando continuidade à nossa reflexão, eu gostaria de te convidar que abra sua Bíblia em João,
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. Diz assim o texto, me acompanhe. João 5,39. Jesus, ele enalteceu a Sagrada Escritura quando ele disse isso que eu vou ler. Ele disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não posso entender, olha, eu vou compartilhar algo com vocês. E não foi uma, não foi duas, não foi três. A última igreja que eu fui visitar, Misericórdia, foi uma terapia emocional o culto inteiro. Você pode tudo, você é vencedor, você consegue, não aceite isso, não aceite aquilo, determine a palavra profética. E na hora da pregação da palavra, que é o que estimula a fé sobrenatural, o pastor da igreja encerrou o culto e dispensou o pessoal. É isso que está acontecendo. E é por isso que o povo tem vivido um evangelho tão aguado, tão inconsistente, porque não tem sido alimentado. O que está sendo trabalhado no povo são as emoções. Não é a fé, são as emoções. Precisamos voltar a nossa fé para a palavra de Deus. E Jesus disse: examinais as Escrituras. Você tem examinado a Sagrada Escritura? Você tem observado se a sua vida está de acordo? Você tem ponderado os teus passos diante de Deus à luz desta palavra? Quero aqui lembrar que o texto lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, se eu não estiver equivocado, estou falando de cabeça, diz que se nós andarmos na luz, e o que é andar na luz? Segundo a palavra, se nós andarmos na luz, e termina o texto dizendo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, você tem andado na luz? Você tem andado segundo essa Sagrada Escritura? Você tem examinado a Sagrada Escritura? Porque Jesus, quando disse isso, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, é muito importante que vocês examinem a Sagrada Escritura. O pregador está falando, examina a Escritura. O professor falou alguma coisa, examina a Escritura. Você ligou a rádio, ouviu um debate, examina a Escritura. Examina a Escritura, sabe por quê? Porque somente examinando as Escrituras você alcançará entendimento e estará vacinado contra toda forma de heresia. Examine a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E disse Jesus, são elas que testificam de mim. Examine a Escritura. Quer conhecer a Deus? Examine a Escritura. Quer saber o que agrada e o que não agrada a Deus? Examine a Escritura. Vida cristã sem o exame das Escrituras é qualquer coisa menos vida cristã. A vida cristã, ela precisa estar regada constantemente, diariamente, pelo exame das Escrituras. Eu estou colocando esses textos aqui nesta reflexão para lhe mostrar, você que me assiste, que a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, é algo que deve ocupar um lugar de honra na sua vida. Muita gente mal abre a Bíblia, mal leva para a igreja. Leia as Escrituras, examine as Escrituras. Senão você é presa fácil da manipulação de mercenários mal intencionados, de doutores. Porque eu vou falar uma coisa com muita humildade, glória ao Todo-Poderoso.
Eu tenho a minha graduação, amados. Eu tenho o meu diploma de bacharel em teologia. Mas olha, o que tem de doutores de teologia, mestres de teologia, se valendo do seu diploma para inserir os seus próprios conceitos. E às vezes o cara pega o texto bíblico, diz que aquilo não vale nada porque foi alguém que escreveu, enquanto ele próprio introduz na mente do povo as suas convicções, as suas opiniões, que muitas vezes não possuem base bíblica. Quem diz que nem tudo está escrito é porque não tem base bíblica para argumentar em defesa das suas convicções. E as nossas convicções precisam estar amparadas pela palavra de Deus. Caso contrário, é vento de doutrina. Amém? Então, destacando a importância das Escrituras, eu gostaria de te convidar a que abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz lá o texto assim: Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Antes que alguém precipitadamente me julgue, eu quero deixar bem claro, vamos entender o texto em seu contexto. O texto refere-se ao episódio em que Moisés está morto, Deus se revela a Josué e dá a ele ali palavras de conforto, de ânimo, de encorajamento. E em meio a esta palavra de encorajamento, Deus fala para ele: medita no livro da lei de dia e de noite, e atenta para cumprires tudo que nele está escrito. Bom, respire fundo e vamos olhar o texto em seu contexto. Alguns poderão dizer, e eu não vou tirar a sua razão, que aqui o livro da lei não se refere à Bíblia Sagrada, mas se referia especificamente a determinados livros escritos por Moisés, hoje conhecido como Pentateuco, foi ali os 5 livros que no judaísmo é chamado de Torá, né? Nós já nos referimos como Pentateuco porque é a forma mais comumente conhecida no meio do cristianismo. Conhecemos também por Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E sabemos que medita no livro da lei é uma referência específica a esses 5 livros. Todavia, nós temos o entendimento que toda a Bíblia Sagrada, toda a Escritura, em sua mais ampla exposição da revelação de Deus ao homem, toda ela compõe a palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus. E o que nós precisamos entender é a diferença de interpretação para aplicação do texto. Se falarmos de interpretação, e aí entra as regras da hermenêutica, texto em seu contexto, como já disse, em seu contexto, o livro da lei se refere aqui, nesse texto específico, à Torá, ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, que ali eram os livros da lei. Todavia, o que nós vamos aqui extrair do texto são princípios do caráter de Deus, né? E quando você extrai os princípios do caráter
Deus revelados neste texto, e considerando que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e que toda a Bíblia Sagrada, ela é toda ela uma expressão da palavra de Deus ao homem, da revelação de Deus ao homem, nós podemos aplicar este mesmo princípio ao que diz respeito ao livro sagrado, a Bíblia. Amém? Nós podemos aplicar. Então podemos dizer que o mesmo princípio, medita no livro da lei de dia e de noite e atenta para cumprires tudo que nele está escrito, se aplica não só ao Pentateuco, mas se aplica trazendo para as nossas vidas a toda a Bíblia Sagrada, porque toda ela é a palavra de Deus revelada a nós. E isto enfatiza a importância das Sagradas Escrituras. Amém? Então vamos lá. Salmo capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Eu sei que você já conhece, você já leu, já pregou, já ouviu na EBD, enfim, é uma benção esse texto. Mas vamos meditar. O texto diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, presta atenção, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Certo? Quero lembrar que nós temos aqui nesse texto princípios do caráter de Deus. Mas o que chama atenção aqui no texto seguinte é que diz o seguinte, no versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. O que torna uma pessoa ímpia? Bom, o que torna uma pessoa ímpia é uma conduta. A conduta da pessoa diz quem ela é. Se eu tiver uma conduta desonesta, eu sou uma pessoa desonesta. Se eu tiver uma conduta de temor, de reverência, de adoração a Deus, de obediência, eu me torno uma pessoa obediente a Deus. Então, o texto sagrado ele faz aqui um contraste, porque ele vai dizer que os justos, os filhos de Deus, por assim dizer, eles meditam na lei do Senhor de dia e de noite, nelas ele tem o prazer, trazendo para as nossas vidas. Você tem prazer na palavra de Deus? Você medita na palavra de Deus? Porque se você não faz, você deveria fazer. Por que você deveria fazer? Porque o texto, quando ele faz o contraste, ele é muito claro. Ele vai dizer o seguinte: os ímpios não fazem assim. Os ímpios não meditam no livro da lei de dia e de noite. Os ímpios não têm prazer na lei do Senhor. Os ímpios andam na contramão do que a palavra nos ensina. Os ímpios sentam na roda dos escarnecedores, se detêm no caminho dos pecadores, tomam conselhos com os outros ímpios. Mas o servo de Deus, ele tem um prazer na lei do Senhor. Ele medita na palavra, ele tem prazer na palavra. A sua conduta diz quem você é. A sua maneira de andar na presença de Deus não é o terno, não é a fala bonita, mas é a sua vida.
vida, a sua prática diária, a sua submissão e obediência à palavra, o seu prazer na palavra, a sua busca na palavra, o exame das Escrituras diário, constante, dizem muito a teu respeito aos olhos de Deus. Mas, se você não faz nada disso, permita-me destacar a observação do contraste. Os ímpios não fazem assim. Não estou lhe acusando, não estou dizendo que você é um ímpio. Estou deixando a sua consciência, a critério da sua consciência, a conclusão acerca desta reflexão. É muito importante as Escrituras. Precisamos meditar nas Escrituras, precisamos examinar as Escrituras, entender que Deus engrandeceu a sua palavra, Deus vela por ela para cumpri-la. Precisamos alimentar a nossa fé pela palavra. São entendimentos básicos que você e eu precisamos ter na nossa vida cristã, na nossa vida diária com Deus. Amém? E agora te convido a que abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 21. Lembrando que nesta parte da nossa reflexão, nós estamos aqui falando sobre a importância das Sagradas Escrituras na vida do cristão. A palavra de Deus é insubstituível. Não aceite que substituam a pregação da palavra por qualquer coisa. Tem igreja substituindo por profecia, visão, revelação, peça teatral. Meu irmão, a exposição da palavra, ela é insubstituível. Lucas, capítulo 8, versículo 21. Diz lá o texto: mas respondendo ele, Jesus, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Para fazer parte da família, não basta só ir à igreja, mas você deve ouvir a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra. Mas se você, pregador, começar com essa onda diabólica, porque não há nada mais diabólico, mais devastador do que o ensinamento que diz que Deus descarta a pregação do Evangelho para falar com o povo na visão, no eis que te digo, eis que Deus manda te dizer, tudo na base da profecia, revelação, visão, manifestações estereótipas dos dons espirituais concedidos pelo Espírito. E se começarmos a irmos por esse caminho, logo cairemos com muita facilidade nos ardis de Satanás, nas astutas ciladas, nos laços do engano. Jesus falou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra. Pregue a palavra na sua igreja. Pregue a palavra com fidelidade. Eu não sou contra, quero aqui deixar claro, eu me considero uma pessoa, no termo popular da expressão pentecostal. Eu creio no Espírito Santo, eu creio nos dons do Espírito, creio na atualidade desses dons, mas não creio que o Espírito Santo coloque esses dons acima da palavra. Eu não creio que o Espírito Santo, que é de Deus, o mesmo que disse que vela pela palavra, que engrandeceu a palavra, o mesmo Espírito Santo de Deus secundarize a palavra, escanteie a palavra. Eu não acredito que o Espírito de Deus faça isso. O único interessado em menosprezar a palavra, em diminuir a importância da palavra, é Satanás.
fica a critério aí da sua consciência. Mas o único que tem o desejo de diminuir a expressão, a importância, calar a voz da Escritura é o diabo. E ficar aí, eis que te digo, Deus me mostrou, Deus me falou, e olha, na maioria, eu tô cheio de cabelo branco, irmãos, por experiência te digo, cansei de ver pastores manipulando, entendeu, o povo, falando que Deus falou sem ter falado, pastores que usaram o nome do Espírito Santo para fazer mídia, para se autopromover. Isto não é de Deus. Jesus falou, para ser parte da família dele, tem que ouvir a palavra e praticá-la. Ouça a palavra, pregue a palavra, guarde a palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra, examine a palavra, para fazer parte da família. Não adianta você pular alto, dar pirueta no ar, falar hebraico, aramaico, línguas que nunca foram ouvidas por ninguém. E enfim, para fazer parte da família é pela palavra. Não tem outro caminho, não tem atalho. A palavra, pela palavra, sem adições, sem distorções, sem estratégias terrenas, humanas, sem fantasias, sem enfeitar o pavão. A palavra pela palavra, nada a mais além da palavra. Amém, queridos? Queridos, eu vou terminar esta primeira parte falando sobre a importância da Sagrada Escritura na vida cristã. Tá? Já estamos indo aí para 35 minutos. Não quero me alongar muito, não quero fazer um vídeo de 3 horas, porque vai para lá de 3 horas se brincar, mas eu vou parar nessa primeira parte falando sobre a importância da Sagrada Escritura. No próximo vídeo, na segunda parte da nossa reflexão, a palavra pela palavra, nada mais além da palavra, nós estaremos aqui tratando sobre a sã doutrina, alicerce de uma igreja saudável. A igreja de Cristo precisa estar alicerçada na sã doutrina, no ensinamento correto das Escrituras, na exposição fiel da palavra. A igreja, para ser saudável, precisa de um ensinamento bíblico fiel à palavra de Deus. Senão ela adoece, senão ela fica enferma, senão ela fica miserável espiritualmente, fica cega. Irmãos, eu deixo essa palavra de reflexão. Esta é a primeira parte do nosso vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Vai dar aí quase uns 40 minutos, 40 e poucos minutos, mas assista todos os vídeos, porque vai ser um negócio de conteúdo, irmão. Aqui é Bíblia, meu irmão. Aqui é Bíblia, é palavra. É a palavra de Deus. É ela sendo engrandecida. É ela tendo honra, primazia. Busca Deus pela palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E lembrando que na próxima reflexão, na segunda parte da nossa reflexão, estaremos aqui falando do tema a sã doutrina, alicerce de uma igreja saudável. Em nome de Jesus eu deixo essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.